E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito bonita, muito importante para o estudo enxadrístico. Independente do nível que você esteja atualmente no xadrez, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje tendo aprendido algo de novo. Então, vamos lá! Eu lhes trago Capablanca com as peças brancas, jogando contra o seu maior rival, Alekhine, em 1936. Capablanca começa com peão D4, Alekhine joga E6, depois de cavalo em F3 nós temos F5, que é a defesa holandesa. O jogador de pretas, ao custo de um pouco de segurança do rei, porque movimentou o peão de F, e por consequência expôs um pouco a diagonal H5 E8, pega bastante espaço na ala do rei, e a defesa holandesa tende a ser palco de vários ataques bem fulminantes na ala do rei. Se o jogador de brancas ficar pacato, sem fazer nada, o jogador de pretas vai utilizar desse peão na casa de F para colocar um cavalo aqui na casa de E4 e depois vai lançar uma avalanche de peões contra o nosso rei. Pensando no domínio da casa de E4, geralmente as brancas fianquetam com o peão G3, para poder trazer um bispo aqui para a casa de G2 e ficar de olho na casa de E4 e capturar qualquer peça que a ocupe, caso ela se torne muito problemática, certo? Aqui, o lance principal para as pretas é montar o que a gente chama de uma estrutura de muro de pedra. O jogador de pretas joga peão em D5 na linha principal, não é o que foi jogado na partida, mas nós vamos analisar porque eu gostaria de passar para vocês uma ideia. Você vê que contra o muro de pedra, o jogador de pretos acabou de colocar muitos peões em casas claras. E geralmente nós vamos contestar isso, a gente não deixa sair barato. Nós jogamos C4. Por quê? Queremos abrir a diagonal do bispo, dar força para ele. E o natural para o jogador de pretas é não deixar e jogar o peão aqui na casa de C6, colocando mais um peão em casa clara. Nesse tipo de posição a gente tem uma ideia muito importante, que é a ideia da troca do bispo mau pelo bispo bom do adversário. É isso aí, esse bispo ele é muito importante para a posição, porque ele vai ficar de olho nesse tanto de buraco que a estrutura de peões deixa aqui para o jogador de pretas. Então, depois do roque das brancas, bispo em D6, nós tendemos a jogar o lance B3, é um lance teórico aqui na posição. O lance peão em B3 ele vem com uma ideia bem clara de jogar o bispo na casa de A3. E o lance para as pretas tem que ser dama em E7 para impedir essa troca. Nesse ponto, você pode, inclusive, nem jogar o B3 e já jogar o bispo aqui na casa de F4, e você nem liga de dobrar os peões aqui na frente do seu rei, de tão importante que é você conseguir fazer essa troca. Mas quando você joga B3 em nível amador, o lance mais popular de longe vai ser o roque do seu adversário. Mesmo que ele esteja familiarizado com essas linhas, esse é um lance que acaba sendo jogado até mesmo em nível de mestre. Isso será um erro, porque a gente tem agora o bispo em A3, e veja só o problema. Muitos peões em casas claras significa que as casas escuras estão, por consequência, enfraquecidas. Então essa troca de bispos é extremamente vantajoso para o jogador de brancas. É muito importante a gente passar esses temas para vocês entenderem algumas decisões que são feitas ao longo das partidas. Porque, por exemplo, às vezes você vê o B3 e aí o dama em E7 e um jogador de brancas jogando o bispo em B2 numa partida de mestre, por exemplo. Você pode sair pensando que a ideia das brancas sempre foi fianquetar o bispo, mas não. A ideia das brancas era trocar o bispo se fosse disponível a troca. Então, por mais que não foi a linha que foi jogada, eu gosto de passar essas linhas laterais. No caso, a linha lateral é a que foi jogada, mas repassar com vocês o que poderia ter sido jogado para a gente agregar ainda mais valor nessa partida lindíssima. O que aconteceu na partida mesmo? O Alekhine jogou bispo na casa de E7. E agora que o bispo foi para a casa de E7, você pode se perguntar o que exatamente isso muda na posição. E muda bastante coisa, porque agora o jogador de pretas pode, em qualquer momento, negar uma troca de bispos jogando o lance peão em D6, não se comprometendo a colocar um peão aqui na casa de D5, uma estrutura bem diferente ao que a gente costuma ver, que na holandesa é o mais popular, é o muro de pedra mesmo, né? Você tem que sempre prestar atenção nessas coisas, como a estrutura de xadrez vai ditar o ritmo do jogo, porque o jogo de xadrez é um jogo de raciocínio lógico e, muito importante, também é um jogo de planejamento, certo? E que tal você levar essas habilidades que você desenvolve com o xadrez para o mundo da tecnologia? É isso mesmo, o canal Gato Mexicano agora fez uma parceria com a hashtag Treinamentos,
E eu estou apresentando agora o curso Python Impressionador, certo? É um curso de Python onde você vai aprender do básico ao avançado. Você vai mergulhar na linguagem que hoje em dia é a linguagem mais buscada por empresas, é o que muito provavelmente vai te destacar no mercado de trabalho. É um curso com mais de 100 horas de conteúdo para você dominar. Python de automações, Python para análise de dados, criação de sites, criação de sistemas e aplicativos. E ao longo do curso você também vai fazer vários projetos, são 9 projetos para você poder se destacar em qualquer empresa com portfólio de na inveja, certo? Entre esses projetos você vai aprender previsão do preço de imóveis, um e-commerce completo e até mesmo uma réplica da Netflix. E aqui vai uma surpresa, nós temos, é claro, um cupom de desconto por tempo limitado que você pode descobrir o valor, vai ser uma surpresa muito positiva, apenas acessando o QR Code que está aparecendo aí na tela, certo? E aí você garante o seu acesso agora mesmo e não deixe essa oportunidade passar. É uma chance de investir no seu futuro, é uma chance de você investir até mesmo no mercado de trabalho, caso você já esteja empregado, você melhorar o seu currículo, talvez puxar aquele aumento conversando aí com o seu chefe. Eu sei que merchan às vezes é chato, no entanto, por esse eu estou realmente feliz. Se pelo menos um de vocês conseguiu um emprego, um aumento por minha causa, por causa aqui do canal e da hashtag treinamentos, eu vou ficar absurdamente feliz. Então, um abração aí para a galera da hashtag treinamentos, obrigado por patrocinar o vídeo e seguimos agora com a análise da partida. Pois bem, aqui o jogador de brancas então faz seu rock, pretas fazem o rock também, e brancas puxam espaço no centro jogando peão em C4. O Alekhine opta por uma estratégia um pouco incomum. Normalmente as pretas agora vão definir a estrutura de peões. Ou o jogador de pretas joga D6, novamente com a ideia de manter o seu bispo negro, ou jogam D5, aí nesse ponto provavelmente as brancas vão para aquele plano que a gente já falou, B3, bispo em A3, coisa do tipo. Ou se não, o jogador de pretas, ele vai, por exemplo, jogar um peão em C6. O que o Alekhine fez foi cavalo em E4, que é um lance diferente, porque ele acaba de mexer a mesma peça na abertura 2 vezes. Olha, o cavalo veio da casa de G8 para F6, de F6 para a casa de E4, e por mais que esse cavalo esteja relativamente centralizado, não é interessante você ficar movendo a mesma peça na abertura várias vezes, e isso leva a alguma vantagem para as brancas, que agora vão jogar dama na casa de B3, colocando a dama numa diagonal muito perigosa, alinhada com o rei do adversário, e estão visando uma ruptura de cadeia de peão. Veja, o jogador de pretas tem 3 peões conectados. Eles são fortes porque estão conectados. Se a gente conseguir jogar um D5 no futuro e separar esses peões uns dos outros, eles todos se tornam alvos, principalmente se a gente conseguir espalhá-los pelo tabuleiro com a dama na cara do rei do adversário. O que o oponente faz então? Ele joga bispo na casa de F6, pressionando o peão de D4. Aqui, o Capablanca joga a torre D1 e parece que ele está só defendendo o peão, super protegendo o peão. E ele está fazendo isso de fato, mas ele faz algo a mais, ele prepara novamente a sua ruptura com D5. Temos o dama em E8 por parte das pretas. Esse lance pode parecer um lance esquisito, né? Por que ele está mexendo a dama uma casa para a direita? A ideia é que o jogador de pretas, dado o tempo aqui, vai começar um ataque na ala do rei. E ele quer essa dama na casa de G6 ou na casa de H5. Então ele está liberando a diagonal. Ele vai passar a dama para frente dos peões? Não, ele vai jogar G5, G4, H5, H4, passar a dama aqui. E basicamente vai nos atropelar na ala do rei, porque é onde ele tem espaço para as peças dele e nós não. Literalmente espaço mesmo, casas para colocar as peças, que habilitam manobras, habilita que ele traga mais peças para o ataque, enquanto nós não temos como trazer peças para a defesa. Quando você está enfrentando um ataque como esse, estou sendo atropelado na ala do rei numa posição fechada, qual que é a maneira correta de você reagir? Geralmente tentando gerar jogo do outro lado do tabuleiro. E é justamente isso que a gente faz com o cavalo na casa de C3. O jogador de pretas não tem interesse na troca porque o cavalo dele está muito melhor centralizado, então ele joga cavalo em C6. E curiosamente nós também não temos interesse na troca, porque o nosso cavalo vai capturar esse cavalo aqui, dando ao jogador de pretas ainda mais espaço, porque na retomada ele ativa a torre. Ele não deixa de ter controle na casa de E4, só que agora ele passa a ter um peão ocupando essa casa. Então essa captura não nos interessa, ajuda o ataque do oponente, ele pode até perder esse peão depois,
não importa, a gente não quer abrir essa torre. O que o jogador de brancas faz então? Ele joga cavalo em B5. Olha só, tá puxando aqui o problema da dama E8, que foi jogado mais cedo, deixa enfraquecida a casa de C7. E isso mostra que não dá para você jogar para os dois lados do tabuleiro numa partida de xadrez, a não ser que você esteja numa posição muito superior. Geralmente os jogadores jogam para ataques e defesas em alas opostas pela questão de espaço. E aqui você vê, o jogador de brancas possui peões mais avançados na ala da dama, possui mais espaço para suas peças, para potenciais manobras aqui, do que o jogador de pretas, que não tem boa defesa a essa ameaça na casa de C7. Como que as pretas defendem? Voltando o bispo. E agora o jogador de pretas está bem atrás em desenvolvimento, veja só. Pretas movimentaram o cavalo 2 vezes, depois movimentaram esse bispo 3 vezes aqui na abertura, enquanto o jogador de brancas já está mais ou menos com tudo jogando. Qual é o melhor lance para as brancas aqui? Seguir com o plano da ruptura de cadeia, jogando o peão em D5. E esse é um dos pouquíssimos erros do Capablanca. Ele não vai para o ataque fulminante, ele é um jogador geralmente de constrição, apesar de que é meio não característico para ele abrir o centro quando está à frente em desenvolvimento para destruir o jogador de pretas. Mas talvez ele estava com medo do cavalo na casa de A5, com tempo na dama que deveria voltar para C2. O que ele faz então? Ele joga o dama C2 primeiro. Agora o jogador de pretas vai lá e joga D6 e Capablanca joga o D5. Ele não precisava ter preparado o lance e ao fazer nessa ordem de lances ele dá um tempo para o Alekhine reagir. Então vamos lá, o jogador de pretas definitivamente não quer capturar esse peão. Se ele captura, nós ficamos com o peão aqui na casa de D5. E esse peão é muito forte. Por quê? O peão está assegurando para a gente várias casas, como a casa de E6, como a casa de C6, mas ele também é um peão muito forte porque ele nos assegura um domínio sobre a coluna C. Olha só, a dama e o cavalo estão juntos ameaçando ali o peão de C7 e material será perdido aqui na sequência. O adversário não pode capturar, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhuma boa maneira de retomar. Por quê? Digamos que ele só tire o cavalo daqui. O cavalo vai para a casa de B4, dama em B3 com tempo no cavalo, e digamos que o Alekhine não tivesse achado a manobra que ele acha. Ao invés dele rotear o cavalo para C6, ele jogue o lance peão em A5 para ficar de olho no cavalo. Nós capturamos e ele toma de bispo aqui. Esse bispo na casa de E6, ou qualquer peça que ele utilize para recapturar, será expulso imediatamente com a centralização do cavalo para a casa de D4. O bispo terá que recuar, os cavalos se protegem e de repente demos força ao nosso bispo, limpando essa diagonal de peões. E a posição é superior para brancas por uma série de razões. Nós temos dama, bispo ativos ao longo de 2 diagonais. A posição aqui está muito difícil de se jogar para o jogador de pretas. O Alekhine acha uma manobra bem legal. Ele joga o cavalo para B4 com o tempo da dama. A dama sai para a casa de B3 tocando o cavalo e o cavalo volta para A6. Cavalo no canto, desencanto, ou cavalo no canto perde o encanto, como quer que você tenha aprendido, a ideia é a mesma. Ele quer tirar o cavalo do canto e entrar na casa de C5 com o tempo na dama. Quando nós tomamos em E6, o cavalo vai para C5 com o tempo na dama, a dama volta para C2 e ele toma de cavalo. Agora, quando a gente joga cavalo em D4, ele pode contestar essa peça forte que nós temos no centro do tabuleiro. Por quê? 2 é demais. 1 em B5, contestando o peão de C7. 1 em D4, ameaçando uma série de coisas. A dama na casa de B3, o bispo na diagonal, forte demais. O que ele faz? Ele troca, então nós ficamos com um cavalo forte aqui na casa de D4, mas não tanta compensação fora isso. Então ele tem tempo de voltar o bispo para a casa de F6 tocando o cavalo. O que Capablanca faz? Quando o bispo veio para F6, a dama veio para E8, enfraqueceu a casa de C7. Então, cavalo em D5, enfraqueceu de novo, ele volta. Dessa vez esse cavalo também tem uma ameaçazinha de capturar em A6. Não imediatamente, mas você vai ver que o lance bispo em E3 é um lance que grita para ser jogado, certo? O oponente defende o peão de C7 com a dama, dessa vez ele tem essa manobrinha de dama. Bispo em E3 com o tempo no peão em A6 chutando o cavalo. Beleza, moveu o peão, gerou fraquezas, lance comprometedor. Agora a gente volta o cavalo para D4 e até então tem sido uma partida bem jogada. No entanto, apesar de bem jogado, não tem nada demais aqui nessa partida, certo? É uma partida bem jogada que não vai ficar para os livros de história. No entanto, preste atenção nos próximos lances, certo? O
jogador de pretas desenvolve o bispo em D7 conectando torres, e as brancas jogam a torre na casa de C1. Pretas jogam a sua torre na casa de E8 e estão gerando uma certa pressão ao longo dessa coluna aberta. Há uma certa pressão em cima do peão de E2, certo? O que acontece? Brancas não querem que o jogador de pretas jogue o peão em C5, então elas jogam o peão em B4. E o jogador de pretas joga o peão em B6 para tentar impedir o C5 que poderia ser jogado de qualquer forma, certo? Só que agora o jogador de brancas, o Capablanca, comete um erro terrível. Ele joga o cavalo para a casa de F3, liberando essa diagonal e dando muita força ao bispo. O problema desse lance é que o cavalo pode infiltrar na casa de C3, é um cavalo muito forte, que está apoiado pelo bispo, e ele gera complicações táticas terríveis. Veja só, o cavalo está ameaçando a torre, beleza? Se esse bispo sai daqui, esse cavalo ainda captura o peão de E2. Então, o que acontece? A torre tem que se mexer, ela precisa se desativar, a gente precisa jogar um lance como torre em E1. O jogador de pretas tem muito mais atividade e agora ele está jogando para vencer, está jogando para pressionar. Só que o Capablanca, ele joga torre em D3, que é um lance que perde material e você pode estar pensando, como que o Capablanca deixou de ver isso? Ele alinhou a torre e a dama, é só mexer o peão com tempo no bispo. A gente tem que retomar com o peão de G, não podemos tomar de bispo por conta do cavalo toma em E2, então ele não somente danifica a nossa estrutura com sacrifício de peão, como também dá um espeto com bispo em F5 vencendo o material. E aí vem a lição, aqui que vem o que a gente vai falar nessa partida, que é o que é tão bonito, certo? Essa é uma partida onde não há nenhuma coluna aberta, temos apenas colunas semi-abertas, ou seja, uma partida extremamente fechada. Um dos lados possui um problema em um complexo de cores. O jogador de pretas possui muitos peões em casas escuras, ou seja, ele tem um complexo de casas claras enfraquecidos e esse bispo é um monstro ao longo dessa diagonal. Parece que o Capablanca pendurou de propósito, é muito conveniente, né? Que essa seja uma posição sem colunas abertas, ou seja, que as torres joguem pior do que as outras peças, e na qual esse bispo de casas claras é tremendamente importante e está sendo entregue justamente por uma torre, não é? Não é nada de conveniente, foi plano. Inclusive, isso foi tema de conversa e de análise por Emanuel Lasker, que falou que o Capablanca provavelmente estaria muito feliz quando o Alekhine aceitou a sua isca. O que acontece? Peças menores tendem a jogar melhor posições fechadas, os cavalos principalmente, mas os bispos também, principalmente em posições como essa, onde há um complexo de cores enfraquecido e nenhuma coluna aberta. Nós já tratamos isso analisando uma partida do Petrosian, que se você ainda não viu, eu recomendo que você vá ver agora, que está aqui no canal sob o nome Essa Partida Mudou o Xadrez para Sempre, partida espetacular. E aqui a gente vai ver os temas se repetindo. Veja só, jogador de preta joga C5, tentando apoiar o cavalo não tem muito por onde sair. Se ele sair aqui para A4, perdão, ele fica no canto, depois ele não tem muito por onde manobrar. Então, o Alekhine, ele joga o peão em C5 tentando apoiar o cavalo, abrir algum tipo de linha aqui. E o Capablanca, que já entende muito bem o tema, joga torre por cavalo e depois troca essa torre por duas peças menores. A gente vai ter um final muito diferente, é o final de par de bispos e cavalo contra duas torres. Nós temos a dama em F6, provavelmente o Alekhine pensando, opa, vamos trocar damas, eu estou à frente em material, né? Na realidade, a contagem está igual por conta dos peões, mas o jogador de pretas, teoricamente, tem uma qualidade aqui, né? Vamos trocar damas, bora! E o Capablanca fala, é claro que eu vou. Dama toma dama, ele toma de peão ao invés de torre, provavelmente ele toma de peão para conter os pulos de cavalo. Então esse é um peão que está a 3 casas do cavalo, veja só, dominando perfeitamente qualquer avanço que esse cavalo possa ter. E aí, então ele vai para a casa de D2, onde ele pode novamente se manobrar para ter utilidade. A partir daqui ele tem acesso a várias casas interessantes, talvez a casa de E4, talvez F1, G3, certo? Então ele está se manobrando uma vez do que não faz sentido deixar o cavalo dominado nessa casa. Nós temos o F5 por parte das pretas, fixando o peão numa casa clara, B5 fixando novamente o peão numa casa clara,
E o engine pede pela abertura de pelo menos uma coluna. Pelo amor de Deus, captura o peão, porque aí pelo menos você fica com a coluna A semi-aberta, apesar de que é difícil jogar nessa coluna A, mas não, o que que acontece? Nós temos A5 e agora, depois de alguns lances, a posição é abandonada pelas pretas. Ó, cavalo em F1, em F7, cavalo em G3, rei na casa de G6, bispo em F3, impedindo que esse rei chegue perto, qualquer parte, né? Torre na casa de E7, rei em F1, rei em F6, bispo em D2, rei G6 e A4. E agora que a posição finaliza, termina de se fechar, o jogador de pretas, o Alekhine, abandona. Aí você está pensando, nossa, que abandono mais precoce. Por que ele abandonou quando o material estava perfeitamente igual? Para entender bem o abandono de jogador de pretas, eu vou virar o tabuleiro e eu lhe convido a olhar para essa posição da perspectiva do jogador de pretas. Agora você vai entender. Tente encontrar um plano para o jogador de pretas aqui. Apenas tente. Você provavelmente não encontrará, a não ser que até o Stockfish esteja errado na posição, porque curiosamente ele diz que é 4 pontos de vantagem para as brancas. O que é a questão? As torres não jogam bem quando não existem colunas abertas na posição. E a única coluna aberta que existe é a coluna de E essa é uma coluna aberta que é difícil da gente dominar. Veja como é difícil até mesmo de coordenar as peças. Se você joga a torre em E8 para tentar coordenar as torres aqui, o bispo vem para a casa de H5 ganhando de volta a qualidade. Mas o problema não é nem esse. A coluna aberta, a única coluna aberta, está completamente fechada para a gente, porque o adversário controla todos esses pontos de infiltração. Todas as casas são controladas pelo oponente. Nós também não temos nenhum alvo, não existe nenhum peão que qualquer torre aqui possa ameaçar. Então, essencialmente, as pretas ficam só passando a vez, né? Ficam jogando torre C7, torre em E7, torre em A7, não tem muito o que fazer. Enquanto o jogador de brancas, ele pode fazer progresso aqui na posição. Então, digamos que a gente joga aqui um torre em C7, um lance aleatório como esse. O adversário vai progredir. Ele vai colocar um bispo aqui na casa de D3, ativando a peça, restringindo mais os nossos movimentos. Depois ele vai colocar pressão aqui no peão de F, provavelmente trazer um peão aqui para a casa de H5, que a gente não tem muito como evitar, né? Então, ó, se ele quiser jogar peão em H4, depois peão em H5 e ter como objetivo que o rei não possa defender o peão, para que a torre fique para sempre escravizada na defesa do peão, o jogador de brancas pode fazer isso. O único que tem a habilidade de abrir a posição jogando o peão D4 são as brancas, e nós nunca podemos capturar, porque senão na retomada vai cair o peão de B6. E a gente não tem uma boa maneira novamente de defender esse peão. Se essa torre sai daqui, cai esse peão, então a posição está simplesmente injogável aqui para o jogador de pretas, apesar do material estar completamente igual. Por quê? Porque posição fechada, sem colunas abertas, não jogam as torres. E o erro real aqui do Alekhine nessa partida, de maneira espetacular, linda, maravilhosa, é que ele não deveria ter aceitado a qualidade. Então, nessa posição, estava tudo igual. Olha, cavalo em F3, ok, o cavalo em C3 foi um bom lance, o cavalo corajoso, ameaçando a torre, mas quando a torre foi para a casa de D3, ele não deveria ter jogado o F4 e depois jogado o bispo em F5. Isso dificulta demais o jogo das pretas. Apesar de ser uma vitória de material, o Capablanca deixou cair de propósito. O que o jogador de pretas deveria ter jogado? Pô, ignora a tática, joga normal. Se você não vai para a tática, você mantém o par de bispos e você ainda tem muita chance de vitória. É isso, pessoal. Espero que essa virada do tabuleiro tenha mostrado para você o quão linda é essa partida por parte do próprio Capablanca. Agradeço novamente a hashtag treinamentos aí por ter patrocinado esse vídeo. Espero que alguém vá checar o cupom. Clica aí no QR Code. Um abraço, até a próxima.